nós uma honra participar nesta sessão, que será uma sessão de reflexão, debate, cujas conclusões serão patenteadas numa declaração que vai materializar o conjunto dos desafios a considerar, a partir das pessoas aqui presentes, para o nosso futuro coletivo. Estão aqui reunidos especialistas da água. E eu não sou uma especialista da água. Não sou especialista de nada, eu tento ser uma generalista do território. E é exatamente sobre o território e com as pessoas que todos estes desafios se materializam e que ganham evidência, ganham força. Incluir o território nesta equação, incluir o território na sua substância nesta equação, não significa a adoção de medidas corretivas ou curativas, imediatas e de curto ou médio prazo. Implica, sim, uma outra dimensão preventiva de adaptação continuada, de restauro, de ciclos longos, eu diria de ciclos muito longos, diria tão longos quanto o tempo que demora um carvalho a crescer. E é por isso um desafio mais complexo, que implicará determinação, foco, porque requer continuidade de políticas públicas, continuidade de uma estratégia adaptativa e de uma estratégia de investimento. E permitam-me que aqui fale sobre a Reserva Ecológica Nacional, que a nossa Presidente, tão bem conhece. Foi instituída em 1983. Mantém-se o acerto e o mérito, mas também a relevância e a atualidade dos seus princípios fundadores, direcionados para o planeamento e gestão dos recursos hídricos, focados na boa manutenção do trecho terrestre do ciclo hidrológico. Olhando para uma cabeceira, olhando para uma bacia hidrográfica, da REN temos as cabeceiras, as linhas de água, as áreas de infiltração máxima, as áreas de recarga de aquíferos. Chega ao mar, onde temos as dunas e temos as áreas subterrâneas, etc, etc. E então a REN é mal amada porquê? Porque para além do calvário que é necessário percorrer para a sua delimitação, mais custosos e incompreensíveis são os termos em que depois decorre o seu aproveitamento, não abrangendo a sua utilidade cabal. A utilidade desta reserva traduz-se, desde a sua gênese, em medidas de condicionamento, de proibição e de restrição do uso e ocupação do solo. Dito de outra forma, a REN é sobretudo uma condicionante à edificação, absolutamente pertinente quando estamos em alguns dos sistemas, eu diria, como são, por exemplo, as áreas inundáveis, nos leitos dos rios, mas eu diria na generalidade dos sistemas. Mas a REN, abrangendo este conjunto de sistemas com funções e valores específicos, é especialmente uma estrutura que deve orientar e privilegiar os usos que fomentam a resiliência e a sustentabilidade do nosso capital natural. O solo, a água, a biodiversidade, a floresta, e eu até já incluo aqui o ciclo do carbono. Uma coisa é a edificação, outra coisa são os usos agro-silvo-pastoris que asseguram a estabilidade das funções e dos valores que representam. A via para o desenvolvimento e a proteção das pessoas, dos seus bens, não pode dispensar a economia do solo rústico, da agricultura, da pecuária, da floresta. Como já ouvi alguém dizer, a floresta bem gerida é a forma mais duradoura de plantar água. Considero, por isso, que as medidas de longo prazo se impõem na declaração que resultará deste encontro. Uma nota para a valorização da Reserva Ecológica Nacional como instrumento que identifica sistemas para os quais urge encontrar uma estratégia proativa de intervenção e o paralelo investimento necessário. E porque a nossa propriedade é essencialmente privada, a política pública não parece aqui deixar de poder intervir. Antes, pelo contrário, protegendo e valorizando o capital natural e remunerando, assegurando o restauro de áreas estratégicas de recarga de aquíferos, promovendo a infiltração da água no solo e a sua população até aos rios e outros sistemas,
travando os grandes incêndios, assegurando a proteção dos solos e os estoques de carbono. A política de mitigação não é suficiente para lidar com as mudanças do clima, sendo fundamental reforçar a adoção de medidas de adaptação, sabemos todos disso muito bem. As tendências mostram que o aumento da temperatura, conjuntamente com as alterações dos padrões de precipitação, a recorrência de períodos de seca mais intensos e a subida média das águas do mar são as principais manifestações das alterações climáticas em Portugal. Tais manifestações têm expressões territoriais muito diferenciadas, onde releva pela matéria de hoje o aumento dos contrastes entre as regiões úmidas e secas, agravado por eventos climáticos extremos, mais frequentes e intensos, e por isso cenário de crescente escassez de água, o que exige intervenção para a sua infiltração, retenção no solo e um maior controle das pressões que podem ameaçar a sua quantidade e qualidade. E estou em crer que estas são as razões que hoje, mais do que nunca, justificam o Estatuto de Nacional de Reserva Ecológica Nacional. Por outro lado, para um uso inteligente da água, temos que cuidar da sua origem e da sua reserva. Bem-ajam, muito obrigado.